Boa noite a todos, eu sou Cláudio Dantas e este é o Ponto Final. O programa para a gente encerrar a semana pontuando as grandes discussões nacionais e internacionais, sempre com convidados especiais com o objetivo de estabelecer o diálogo e elevar a régua do debate. Na edição de hoje, vamos falar sobre as divergências atuais entre o Congresso e o Palácio do Planalto. Antes de abrirmos o nosso debate, vamos assistir a uma reportagem especial sobre o tema. Quando Lula assumiu em 1º de janeiro de 2023, provavelmente achou que encontraria na esplanada aquele mesmo Congresso de 2003, com bancadas frágeis e dispostas a aderir à base do governo a qualquer preço. Concentrado na batalha jurídica que virou sua vida política nos anos da Lava Jato, o petista não percebeu que os tempos são outros. O Congresso de hoje não precisa de favores, pois dispõe de amplo controle sobre boa parte do orçamento. As urnas já haviam falado em 2 de outubro passado, quando apontou que quer um Brasil no caminho das reformas, de um Estado menor e mais eficiente. O poder do Executivo, por outro lado, se diluiu no tempo. Vieram as emendas impositivas individuais, depois as de bancada e, por fim, as de relator, as polêmicas emendas secretas. Lula pediu ao Supremo para que acabasse com a farra, mas a decisão contra o orçamento secreto não arranhou o poder do Legislativo, que extraiu em 2023 do Executivo mais de 22 bilhões de reais e dobrou a aposta, garantindo para 2024 nada menos que 53 bilhões. Na peça orçamentária, o Congresso também obrigou o governo a cumprir um calendário para empenho desses recursos ainda no primeiro semestre, o que provocou a revolta na equipe econômica e fez Lula vetar o dispositivo, que, claro, desvincula a liberação dos recursos às votações de interesse do Planalto, ou seja, acaba com o toma lá da cá. Tudo foi acordado, foi a primeira vez que nós fizemos na LDO um acordo de plenário. Não teve aquele negócio de sair para uma salinha e deputado impedir uma liberação ou uma emenda ou um cargo no governo para votar o orçamento, não. O Congresso já avisou que vai derrubar o veto ao cronograma, assim como derrubará o veto a artigos do PL e dos defensivos agrícolas. Será como em dezembro, quando os parlamentares derrubaram 13 vetos presidenciais, entre eles o do PL da desoneração da folha, o do marco temporal, o do marco das garantias, do CARF e o veto a artigos que fragilizavam o arcabouço fiscal. Foi a maior derrota política já colhida por Lula e Haddad. No último dia útil do ano, o ministro da Fazenda reagiu e editou o MP para reonerar a folha de pagamento. A reação foi ainda mais contundente e o texto deve ser devolvido ao governo. Foi feita uma análise setor a setor, a reoneração é gradual, não necessariamente volta para os 20% de cota patronal, pode ficar abaixo disso e ficará abaixo disso em alguns casos. Então ele é gradual, não volta para o patamar, não volta necessariamente para o patamar original e com um ingrediente novo que nós queremos testar. Diante das seguidas derrotas políticas, o governo recorre ao Supremo para tentar governar. Para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Prepara recurso ao PL do marco temporal, tornado inconstitucional pelo STF, conseguiu recriar o imposto sindical, espera rever a reforma da Previdência e ainda emplacar a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Lira já enviou seu recado. O Congresso Nacional, às vezes, quando decide não legislar, ele está legislando. Se você tem um Congresso eleito para aquele período temporal ali de 4 anos, na Câmara e 8 anos no Senado, aqueles são os representantes da população para aquele período. Aqueles receberam autorização, a procuração popular para representá-los nas suas decisões. É assim que funciona a democracia. E a democracia é sempre por maioria. Assim como Rodrigo Pacheco. Nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. A restrição de decisões monocráticas de ministros e a limitação de seus mandatos, assim como o fim da reeleição no Executivo e a PEC da reforma administrativa, são algumas das munições para a batalha que virá. Tomem suas posições.